Vocês já ouviram aquela história assim, vamos começar uma frutinha com 4 meses de idade? Meu nome é Natália Cunha, eu sou gastropediatra, mãe da Letícia, do José e da Cecília. E hoje eu vou explicar para vocês o porquê que a gente não deve fazer isso e quais são os sinais de prontidão que vão dizer pra gente se o seu bebê está pronto de fato para começar a introdução alimentar. Então, primeiro, vamos entender o porquê de não dar um alimento antes do sinal de prontidão mais claro, mais clássico, que é ter 6 meses de vida. Por quê? Primeiro, o intestino não está pronto, não está maduro o suficiente para receber alimentos. A gente quer, e a recomendação oficial de todos os órgãos, Sociedade Brasileira de Pediatria, Organização Mundial de Saúde, Academia Americana de Saúde, é o aleitamento materno exclusivo, então como único alimento até 6 meses. Então não teria por que a gente introduzir uma alimentação antes dos 6 meses pensando nisso. Além disso, a gente tem que lembrar que a introdução alimentar, ela vai de encontro com um desenvolvimento motor e neurológico. É como se fosse uma escadinha que seu filho está subindo e ele precisa subir com os 2 pés. Seriam esses 2 pés. Eu tenho que estar pronto neurologicamente, eu tenho que ter algumas aquisições motoras, tanto eu preciso conseguir fazer algumas coisas já da parte motora para conseguir comer. Se a gente faz isso antes desses períodos, dessas aquisições, a gente pode inclusive colocar em risco, por exemplo, um bebê de 4 meses, ele recém conseguiu segurar ali o pescocinho, ter sustento cefálico, que a gente chama, e de tronco anterior. Então, eu posso colocar essa criança em risco, inclusive de engasgo, por exemplo, Com 4 meses, a gente ainda não perdeu o que a gente chama de, ou está começando a perder um sinal neurológico, que é também um sinal de prontidão, que é a protrusão de língua, que é quando essa criancinha coloca a língua mais para fora, quando é estimulada aqui a via oral, porque é uma criança que precisa mamar. Então, isso é esperado em crianças que precisam mamar. Então, é por isso que a gente não deve fazer. E as consequências disso, elas podem ser mais graves, como eu estou dizendo para vocês. Então, toda uma alteração de percepção intestinal, risco de engasgo, o intestino que não está maduro para absorver e digerir esses micronutrientes. Então, dito isso, vamos resumir quais seriam os sinais de prontidão. Então, 2 deles vocês já sabem. Então, a criança precisa ter 6 meses de idade, a criança precisa ter perdido ou diminuído esse sinal de protrusão de língua, que é quando é estimulada por via oral. Primeira coisa, o sinal mais imediato é colocar a linguinha para fora, tá? A criança precisa sentar minimamente sem apoio. Então, é aquela criança que você posiciona sentadinha, e ela pode até tombar ali para o lado devagarzinho, mas ela se mantém minimamente sentada, sem suporte, sem um apoio nas costas, tá? Outra coisa que a gente espera como sinal de prontidão é que essa criança demonstre interesse pela alimentação, e que essa criança tenha a coordenação motora de segurar um objeto e levá-lo para a boca. Então, a criança tendo esses sinais de prontidão, na grande esmagadora maioria das vezes, ela está pronta para comer. Quando é que isso não é bem assim? A gente tem que se lembrar dos bebês que foram prematuros. Os bebês que foram prematuros, ou seja, aqueles bebês que nasceram antes da idade gestacional prevista, a gente precisa corrigir essa idade gestacional. O que significa que se o seu bebê foi prematuro e já tem 6 meses, pode ser, a depender da idade gestacional que ele nasceu, que ele não coma com 6 meses. A gente vai precisar corrigir essa idade para se adequar essa criança a todos os sinais de prontidão e aí sim fazer a introdução dos alimentos. Eu vejo que muitas famílias às vezes ficam preocupadas, mas vai atrasar a introdução, mas ele está só com leite, e aí eu venho trazer para vocês algumas coisas. Esse período de introdução alimentar é um período de aprendizagem alimentar. Então, às vezes, a gente começa a introdução alimentar com 6 meses,
né, nesses bebês que já têm sinais de prontidão, mas eles só vão comer de fato, né, se alimentar, ter prazer em alimentar, em comer, né, aquele momento de alimentação, experimentar vários alimentos, 2, 3 meses depois, isso pode acontecer. Lembrem-se, né, dos vídeos, aí vocês busquem os outros vídeos, das texturas, né, das diferenças sensoriais que o bebê vai passar, tá? E além disso, o leite, né, seja o leite materno, seja o uso de fórmula, né, dependendo da sua realidade, ele é um elemento nutricional mais importante no primeiro ano de vida. Então, a gente não tem tanta preocupação nutricional dessa criança com 6 meses bater o pratão lá que a gente coloca. Isso nem é esperado, não é essa a expectativa. E finalizando essa ideia, né, muitas vezes a gente começa a introdução alimentar e a gente escuta aquela frase, meu filho não come. A primeira coisa que a gente precisa ver, claro, né, gente, toda vez que isso chega, assim, pra mim, por exemplo, eu penso, poxa, será que essa criança tem algum sinal de alerta, né? Tem alguma red flag, né? Uma bandeirinha vermelha que me chame a atenção, assim, não, essa criança não tá comendo de fato e tem alguma coisa orgânica, grave, primeira coisa. Mas pensando aqui que a gente tá falando de crianças saudáveis, que não tem fator de risco, né? Que não tem uma doença orgânica, quando a mãe fala assim pra gente, ai, meu filho não tá comendo, uma das principais coisas que a gente precisa, né? Fazer o checklist ali, é se essa criança tem sinal de prontidão para alimentar, né? Será que essa criança foi uma criança que foi introduzida a alimentação antes do que deveria e aí ela vai ter impacto, dificuldade alimentar mesmo? Por quê? Porque a gente colocou um estímulo antes do tempo. Então, pensem, né? Imaginem vocês que uma das queixas mais frequentes no consultório de pediatria, que é o meu filho não come, pode vir desse viés na alimentação, que é a introdução alimentar antes da criança ter todos os sinais de prontidão. Eu queria saber se vocês já sabiam desses sinais de prontidão. Então, se vocês sabiam ou não, se vocês têm alguma dúvida, comentem, compartilhem, curtem. Eu tô aqui para ouvir vocês, para ajudar vocês.